Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula com vocês, produção textual, e a gente volta, né, com a nossa indicação da aula de hoje. Mas antes de irmos para a indicação da aula de hoje, nós vamos para a nossa acolhida, que diz assim, bem-vinda, né? Portanto, irmãos, temos planos, plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu e da oração. Né? Está localizado em Hebreu, capítulo 10, versículo 19 ao 20. A misericórdia de Deus brilha nas feridas daqueles que caem e se erguem novamente. Estes são os mistérios e a majestade do nosso Senhor. Mesmo que se atrase um pouco, você é igualmente bem-vinda. Talvez por se arrepender dos anos em que confiar em Deus parecia longe demais da sua vida. O que isso lhe custaria, o que isso lhe traria, o que isso lhe acrescentaria. Nunca é tarde para confiar, nunca é tarde para acreditar, nunca é tarde para exercitar. Então, acredite nisso, tá certo? Tente, colocar esse sentimento no coração de vocês, tá certo? Para que essa comunhão com Deus, ela possa realmente existir e fazer toda a diferença na sua vida. E agora vamos aí para a indicação da nossa aula de hoje. A gente tem como indicação da nossa aula de hoje, tá certo? A leitura, né, do PDF que eu enviei para vocês lá no grupo, que é intitulado, Febre Amarela mata todas as famílias do Bugios, tá certo? Do Parque Hortoflorestal. E eu gostaria, que vocês acompanhassem comigo. Não precisava fazer impressão, pessoal? O arquivo ele foi disponibilizado no grupo da turma de vocês e vocês poderiam anotar suas respostas, de maneira organizada, para favorecer, assim, não ficar nenhum importuno para vocês. Então, vamos lá. Outras espécies de macacos que moram no parque não foram contaminados pela doença. Olha aí, Ana Paula, Estado de São Paulo, 11 de janeiro de 2018. São Paulo. Todas as famílias de macacos bugios, do Parque Arte Florestal na zona norte de São Paulo foram mortas pela febre amarela. Ao todo, 67 macacos morreram após contrair o vírus da doença. A informação antecipada nesta quinta-feira pelo jornal Folha de São Paulo foi confirmada pelo secretário do Meio Ambiente do Estado, Maurício Brusandin, em entrevista à Rádio Eldorado. Segundo ele, as famílias de bugios do Horto Florestal foram dizimadas. Essa é a notícia mais triste. Infelizmente, essa população acabou toda morrendo. Ele lembrou, porém, que foi justamente a morte do primeiro macaco que possibilitou a descoberta da circulação do vírus no parque e fez com que o governo rapidez para imunizar a população do entorno. Esse primeiro macaquinho que morreu salvou a vida de diversas pessoas daquele entorno. O macaco nunca pode ser violentado por isso. Ele é o nosso sentinela. Ele que avisa. Olha, a doença está aqui, se cuidem aí, explicou Brusandin. Então, a gente tem algumas imagens, algumas fotos, e a gente vê. Segundo o secretário, há 5 famílias de macacos bugios que estão resguardadas no departamento de áreas verdes. Assim que os cientistas nos derem a garantia de que é possível reintroduzi-lo com segurança aos parques, nós vamos fazer isso, para recuperar a população de bugios da Cantandeira e do Horto Florestal, afirmou Brusandin. Ainda, vejam bem, ainda de acordo com o secretário no Horto Florestal, há espécies de macacos, prego, que não foram atingidos pelo vírus. Nesta quarta-feira, 10, o Horto Florestal, o Parque de Cantadeira, na Zona Norte, e o Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste, todos da gestão estadual na capital paulista, foram reabertos para a população, certo? Aí nós temos aí, os parques da Zona Norte haviam sido fechados no dia 20 de outubro, quando houve a confirmação de que um macaco, bugio, morreu após ser infectado pelo vírus da febre amarela. A unidade localizada na Zona Leste teve a visitação interrompida no dia 10 de novembro por causa de um macaco infectado levado para tratamento no local. Para visitar as unidades, os frequentadores terão de se vacinar contra a doença.
Faixas colocadas nos parques informam que a imunização deverá ser feita com 10 dias ou mais de antecedência à visita, mas não haverá cobrança de comprovante de vacinação. A partir de 3 de fevereiro, terá início a vacinação em regiões que ainda não foram afetadas pelo vírus no estado. A meta é vacinar 6,3 milhões de pessoas de 53 municípios até 24 de fevereiro. Segundo a secretária do Estado da Saúde, 7 milhões de paulistas tomaram a vacina no ano de 2017. Entre 2007 e 2016, 7,6 milhões de pessoas tinham sido imunizadas. Aí a gente tem a fonte, né? Acesso em 8 de março de 2019. E nós temos um estudo de vocabulário que diz dizimada, né? Quer dizer exterminadas, destruídas. Imunizar quer dizer tornar imune uma doença, tornar incontaminável. E resguardada, guardar com cuidado, abrigadas, né? De certa forma, protegidas, certo? E essa, né, foi a nossa leitura do texto, e agora nós vamos para a correção da atividade por dentro do texto. Primeira, na sua opinião, né, o título da notícia chama a atenção do leitor. Por quê, pessoal? Né? O título, pessoal, ele chama a atenção porque ele desperta o interesse, né? Se você quer não ler essa notícia. E ele faz logo uma breve, né, explanação. Segunda questão, qual é o fato central da notícia? Né? Qual é esse fato central? Aí tem macacos, né, bugios, que viviam no Parque Hortoflorestal, na zona norte de São Paulo, morreram de febre amarela. Né? Então, você percebe que a segunda questão, logo no início do enunciado, ela já lhe faz uma pergunta. Ao item A, em que parte ou parte do texto aparecem esses fatos? Né? No título, né, e no primeiro parágrafo. Qual é o impacto do fato para a população, pessoal? O que isso ocasionou, né, para a população? As pessoas devem ser vacinadas, tá certo? Para se proteger da febre amarela. E outro impacto, tá certo? Você não pode ser o fechamento dos parques, né? Então, isso é outro impacto colocado. Terceira questão. Releia a informação que aparece logo após o título. Em notícias, esse trecho é chamado de linha fina. Qual é a função, gente, dessa linha fina que a gente disse na aula passada? Então, ela amplia o título da notícia, trazendo mais informações a respeito do fato central, certo? Não esqueça. Quando e onde essa notícia foi publicada? Né? A notícia ela foi publicada no dia 11 de janeiro de 2018, na página São Paulo, certo? Do site do jornal O Estado de São Paulo. Quem escreveu a notícia, gente? Quem foi que escreveu a notícia? Tá lá essa informação? Exatamente. A jornalista Ana Paula, tá bom? Para quem a notícia foi publicada? Como é possível chegar a essa conclusão? A notícia, ela foi publicada para leitores que acessam o site do jornal e têm interesse em assuntos da cidade de São Paulo, onde ocorreu o fato, certo? É possível, sétimo ano, chegar a essa conclusão observando o início do primeiro parágrafo da notícia, em que ele faz a indicação do local, tá bom? Você acha que essa notícia pode ser lida por outras pessoas? O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Pelo fato de a notícia circular em um site, pode ser acessada também por outros leitores, não necessariamente só de São Paulo, não é verdade? Em quais parágrafos do texto encontram-se as respostas às perguntas da atividade 6? Né? Veja bem, em quais parágrafos do texto encontram-se as respostas às perguntas da atividade 6? Olha aí. Nos 2 parágrafos iniciais, tá certo? Então, nos 2 parágrafos iniciais, a gente vai ter a pergunta, né, as respostas, né, da pergunta 6. Nona, reveja na página anterior o infográfico que acompanha a notícia. Aí, A. Como ocorre a transmissão da febre amarela, pessoal? Como foi que ocorreu? Aí você vai dizer com muita calma. A transmissão ocorre na área silvestre pelo mosquito, né? E na área urbana pelo mosquito Aedes aegypti, né? Ele cita aí também. Onde foi possível localizar essa informação na notícia? Na imagem, né, no infográfico ao final do texto. Qual é a intenção de publicar essa imagem da notícia, pessoal?
A imagem, ela complementa o fato principal da notícia de uma forma fácil de ler, com o uso de ilustrações e um esquema de como ocorre a transmissão. Tá certo? Aí a 10ª questão. Releia esse trecho do texto. Esse primeiro macaquinho que morreu salvou a vida de diversas pessoas daquele entorno. O macaco nunca pode ser violentado por isso. Ele é o nosso sentinela. Ele avisa: olha a doença, está aqui, se cuidem aí, explicou para o Sanjin. De que forma o macaco pode ter salvo a vida de pessoas? Explique. Né? Você vai dizer, né? Como é que ele fez isso? Né? Como é que você associa? Né? Você pode chegar à conclusão de que o episódio da morte do macaco levou ao reconhecimento da existência da doença na área em que ele vivia. E, como consequência, a tomada de medidas de prevenção para as pessoas que vivem no entorno. Então, de novo, o episódio da morte do macaco levou ao reconhecimento da existência da doença na área em que ele vivia e, como consequência, a tomada de medidas de prevenção para as pessoas que vivem no entorno. B. No texto, o que significa dizer que o macaco é sentinela? O que vocês acham? Aí você vai responder: a morte do macaco é como um alerta, certo? Para o perigo da doença, pois se ele está infectado pelo vírus da febre amarela, há mosquitos transmissores na região, certo? Então, né, esse aí foi a nossa correção. Se tiver alguma dúvida, né, volta lá no TD. Não precisava copiar as perguntas, tá certo? Você só bastaria fazer as anotações de forma organizada. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.